Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Dani Brasil do canal Conservadores Universo e hoje eu tô aqui num lugar muito legal. Será que vocês vão adivinhar? Vou dar uma dica. Ele é um vereador de Campinas, um vereador bem atuante, um vereador conservador que está sempre procurando ajudar a população. E o nome dele começa com J. Ele mesmo, o Major Jaime, tá aqui presente. Hoje eu tô aqui no gabinete dele, olha que legal. Gabinete, olha ele aqui. E gente, ele é um dos únicos vereadores aqui da Câmara de Campinas que tem a bandeira do Brasil no seu gabinete. Esse realmente é um patriota. Para conversar um pouquinho com ele aqui no gabinete. O Major pode falar com o pessoal. Prazer, sempre muito bom estar falando com vocês, né? Vocês aí que estão sempre batalhando, a gente está sempre apanhando um pouquinho, mas a gente também bate, né, Dani? Com certeza. Eu acho que vale muito a pena, né, tudo que está sendo feito, principalmente nesse ano de 2022. Sim, e ele está bem engajado aí na Escola Cívico-Militar. Daqui a alguns dias vocês vão estar sendo informados deste projeto, porque o que a Escola Cívico-Militar engloba. Ele também está envolvido aí numa polêmica que a esquerda tenta fazer de polêmica, é a ideologia nas escolas, principalmente municipais. Eu quero deixar que ele fale para vocês um pouquinho do ocorrido. Obrigado até, Dani, de você trazer, né, esse momento para a gente falar um pouquinho, mas vou ser breve. Né? Graças a Deus está tendo uma repercussão positiva e isso está deixando muitos pais um pouquinho mais alerta. Então a gente tem sempre a ideia, né? E eu sou de uma década aí que estudei na década de 80, então a gente sempre tinha a ideia de que na escola a gente ia aprender a ler, escrever, ia aprender um monte de conhecimentos, de história, de geografia, né? Coisas assim que iam melhorar a nossa vida como cidadão, ia fazer com que a gente pudesse, né, como cidadão, entrar no mercado de trabalho e conquistar os nossos sonhos. Mas infelizmente não é isso que vem acontecendo no nosso Brasil já há muito tempo. Não só no Brasil, viu? No mundo como um todo. Eu estava até ontem vendo uma matéria do Rodrigo Constantino falando da Flórida, né? Que eles estão fazendo uma legislação para proibir a doutrinação ideológica dentro das escolas. Lá nos Estados Unidos, hein? Que é o berço da democracia. E aqui no Brasil, infelizmente, né, a esquerda tem um total domínio ainda da questão da educação. E, infelizmente, a gente tem sempre recebido algumas demandas, e uma que a gente recebeu é especificamente de uma escola na região do Ouro Verde, uma escola boa até, mas que, infelizmente, tem nos seus quadros pessoas que têm aí um viés ideológico de esquerda, são até pertencentes a partidos políticos, então são filiados a partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB, e se dizem professores. Esses ditos professores, eles aproveitam todas as oportunidades, Dani, para colocar na mente dessas crianças. São crianças. Sim. Essa IMEF, ela na verdade ela trabalha educação infantil. Então é Fundamental 1 e Fundamental 2. Então pega a criança lá desde o primeiro ano até o nono, e o que eles fazem? Invariavelmente, colocam assuntos que não são assuntos para deixar o seu filho como um bom cidadão. Eles colocam os seus filhos, do ponto de vista deles, o que eles pensam, até de um ponto de vista, vamos colocar aí, mais didaticamente para você poder entender. Se você quiser entender um pouquinho como eles agem, estude Paulo Freire. Então, Paulo Freire fala em alguns momentos que as crianças devem ser trabalhadas de uma forma que elas sejam, que tenham um pensamento crítico, que elas sejam críticas em várias análises da sociedade. Então, sempre para eles estão sempre transformando essas crianças em cidadãos críticos. Mas eles colocam somente uma versão, um lado apenas. E foi o que aconteceu. No mês de dezembro nós recebemos aqui fotos de pais que encaminharam para a gente falando, tá olhando essa foto? Olha o que está acontecendo. Dentro da escola tem o degrau, né, que divide ali o pátio, né, e algumas dependências, escrito Fora Bolsonaro. Aí eles mandaram para a gente e falaram, o que está acontecendo? Dentro de uma escola, né, acontecendo um fato como esse. Não demorou muito, em fevereiro, nós tivemos uma outra demanda de um outro pai, uma outra pessoa, não foi a mesma, foi outra pessoa, mandando que na sala de aula foi feita uma atividade em determinada matéria, que eles pediram para que fosse feita uma análise. E mostraram o quê? Mostraram uma charge, né, do nosso presidente, né, uma coisa muito mal feita, e colocando lá negacionista.
Então era para as crianças, e olha só o ponto de vista da forma que eles trabalham. O professor ou a professora já vinha trabalhando na cabeça das crianças que o negacionismo é não sei o quê, que o negacionista é não sei o que lá, que é do mal, que é ruim, que é não sei o quê. E pediu para as crianças falarem com base nisso. O que as crianças vão fazer? Elas vão olhar e, infelizmente, conduzidas por essa professora, que infelizmente ela não é uma professora, ela é simplesmente uma militante travestida de professora, infelizmente as crianças vão ter esse tipo de pensamento crítico, né, do ponto de vista deles. E a nossa briga foi exatamente nesse sentido. Então aqui, como vereador, nós temos a obrigação de receber essas demandas. Sim. E fiscalizar, e foi isso que nós fizemos, Dani. O vereador tem a obrigação de fiscalizar e de usar os instrumentos necessários para que tenha as informações. Aqui existe um instrumento chamado requerimento de informações. Esse requerimento é um documento que nós fazemos e a gente coloca várias perguntas. Eu coloquei uma série de perguntas para saber se o que está acontecendo nessa escola é algo que está acontecendo em outras escolas, quem é o coordenador ou a coordenadora, quem era a diretora, quais são os professores, uma série de perguntas, enfim. Uma série de perguntas. E aí o Sindicato dos Trabalhadores, né, que é o sindicato aqui dos funcionários públicos de Campinas, falou que eu sou fascista, que eu estou perseguindo, né? Bem-vindo, exatamente. E eu sou fascista e que eu estou perseguindo os professores, né, que eu estou, né, de uma maneira, como eles falam, né, estou sendo violento, truculento, né, com os professores, perseguindo, né, esses professores. Eu já falei isso em algumas entrevistas. Dani, isso aí serve para qualquer um. Sim. Não é porque é de direita ou de esquerda. Sim. Se fosse colocado lá também uma frase lá, fora Lula, Lula bandido, eu tenho certeza que o povo da esquerda não ia gostar. Nossa, ele ia arrancando as vestes. Eles iam até fazer manifestação aqui no... Nossa, ia fechar o Largo do Rosário. Exatamente, ia fechar tudo, o trânsito, por conta disso. E por que eles podem fazer? E a gente está falando para simplesmente, professor, só seja imparcial. A gente só quer isso, que você aproveite o bom ensino que você recebeu, que pode ter sido até numa escola pública, paga com o dinheiro de todos os pagadores de impostos, de todo mundo que paga ICMS, IPTU, todo mundo está pagando essa estrutura que tem de educação hoje no Brasil. Então, que você use esse seu conhecimento para instruir as crianças, não para fazer dessa criança e desse jovem um militante político. Não é esse o objetivo e nem a obrigação que você como professor tem que ter. Você tem que ter a primeira missão de educar, ou até melhor, de ensinar, de dar para ele conhecimento para que ele pense e pensando ele tire as conclusões necessárias. Mas não você conduzir uma discussão e colocar o seu ponto de vista como um professor comunista. Então é isso que a gente tem brigado muito, Dani, para que os pais, ao levarem os seus filhos ou deixarem os seus filhos ir para a escola, que eles tenham essa ideia de que nem sempre o seu filho vai estar num local onde a gente tinha, antigamente na minha época era assim. Eu sou bem mais velho que você, né, Dani? Na minha época era assim, a gente ia para a escola e eu sabia que eu ia estar num local seguro, ia estar com pessoas que iam cuidar de mim. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais essa certeza. Então, em alguns momentos pode ter um traficante do lado de fora, às vezes pode ter, né, alguém que abusa de crianças também do lado de fora. Infelizmente, e dentro da sala de aula, exatamente, dentro da sala de aula você acha que o professor vai estar falando de algum assunto que seja importante para o seu filho, mas não, ele está falando de ideologia, ele está falando de partido político, ele está, na verdade, transformando o seu filho num militante. E isso, como eu disse, não é porque é de direita nem de esquerda. Se tivesse um professor lá que falasse só do Bolsonaro é lindo, não é perfeito, não, está errado. O que a gente só quer é que esse professor ele seja valorizado, mas que ele, principalmente, os bons professores, eles estejam realmente fazendo o papel deles, que é de ensinar. Tá. E o senhor vai nessa mesma política lá dos Estados Unidos, também propor aqui na Câmara um projeto para evitar esse tipo de ideologia, tanto de um lado quanto do outro? Dani, a gente já tinha essa ideia desde o ano passado, né, de propor algo nesse sentido. E esse ano despertou demais, né, o assunto, e isso é muito bom, isso é muito positivo, porque a gente percebe que isso não é uma questão que está acontecendo somente no município de Campinas, está acontecendo no Brasil como um todo. Então a gente vê várias demandas que estão acontecendo no Brasil e a gente nós estamos aqui com um estudo feito para que a gente possa propor algo nesse sentido.
para que a gente possa mostrar que o professor ele tem que seguir exatamente aquilo que está dentro do conteúdo programático. Que ele foi contratado. Exatamente, né? Nada mais do que isso. A gente só está pedindo para ele seguir a lei, para ele seguir uma norma. É um absurdo fazer isso, mas a gente percebe que vai ser necessário que a gente tenha algo mais regulamentado e que os professores tenham realmente a decência, e olha o que eu estou falando, a decência de fazer o que ele é pago para fazer, que é ensinar. Muito bem, esse aqui foi o vereador Major Jaime aqui de Campinas. Ele é um excelente vereador. Se você tiver alguma demanda, alguma denúncia ou até mesmo vir conversar sobre algo que você acha que pode dar certo em Campinas, ele está com um gabinete de portas abertas. E ele precisa muito do seu apoio e da sua ajuda, porque você bem sabe que infelizmente a Câmara de Campinas não tem projetos que vão de encontro à necessidade do cidadão, do pagador de impostos. E hoje o canal Conservadores do Universo quer dar um presente para esse vereador que está sempre com a gente, sempre assim, militando a favor de Campinas, a favor do cidadão, a favor da família, seja ela de direita, de esquerda, conservadora ou não conservadora, porque ele é vereador de todos. Ele foi eleito pela cidade de Campinas para representar a todos e não somente um lado. Então eu queria chamar aqui, Claire pode vir para trazer um presente para o nosso vereador. Olá, Major, um prazer estar aqui prazer com meu, o senhor, cara. Eu viu? que agradeço. Nós temos aqui uma lembrança para o senhor, é a nossa camiseta, a camiseta do nosso canal. Vou fazer questão de entregar para o senhor. Pô, cara, que camiseta bonita. Ó, estou aqui recebendo uma camiseta. Aqui, ó, canal Conservadores do Universo. A gente, quando vê o jogador de futebol indo pro time, né? Recebe do presidente a camiseta. Então eu vou fazer algo parecido aqui. Que legal! Né? Não vou tirar a minha, né? Eu vou colocar por cima. Então a gente vai fazer como faz no time de futebol. Estamos em campo, viu, cara? Estamos junto com vocês aí. E a nossa Agradeço. caneca. Aí, a nossa caneca também. Ô, legal. Pô, vocês estão me deixando mal acostumado, hein? Eu tô gostando, Major, muito bonito. Muito bonito. É apenas um simples agradecimento pelo seu trabalho, o reconhecimento do que o senhor tem feito realmente pela cidade de Campinas. Sim. É muito pouco, é só mesmo um mimo para que fique marcado o nosso agradecimento pela sua luta na Câmara. O senhor é praticamente um dos únicos que fica ali batalhando, né? Mas é um mimozinho, é um agradecimento. Obrigada, viu, Major? Eu que agradeço. Tudo, E ficou muito bem, né? Muito Tô vendo bem. que caiu bem aqui a camiseta. Você tá até no número, deu tudo certinho. E eu agradeço vocês aí, né? A Dani, Claire, né? Todos que são, né, do canal, né? O Douglas, Guilherme, manda um abraço para todos eles. Agradeço por tudo que vocês têm feito. E é importante, né, que você em casa aí esteja também colaborando com esse canal. Então deixa lá o seu like, né, faz a inscrição, esteja junto com eles. A gente tem várias batalhas ainda para esse ano aí e todos nós aí precisamos estar juntos. E a gente só vai ter isso se todos os conservadores, todo mundo que é de direita, estiver junto, engajado nessa mesma batalha. Muito obrigado. E o canal Conservadores do Universo, a minha tá aqui. Ele luta por pessoas. O vereador Major Jaime é vereador da cidade de Campinas. Então, qualquer pessoa que precisar do seu auxílio e da sua ajuda, não precisa ficar acanhado. É só procurar. E mais uma vez, muito obrigado, Major. E muito sucesso. E, por favor, acompanhe aí de segunda e quarta-feira as reuniões da Câmara, porque o Major precisa muito do seu auxílio. Quer que Campinas funcione? Quer aquele projeto no seu bairro, ali perto do entorno da escola do seu filho? Apoie, que tenho certeza que ele vai dar aquilo que você busca. Se não for possível dar tudo, pelo menos uma parte, né? Exatamente. Estamos à sua disposição. Nós somos vereador realmente da cidade, é 1.200.000 habitantes, mas nós estamos à sua disposição para tentar te ajudar e tentar resolver a sua questão. Um grande abraço.